Boa tarde, bem-vindos à rúbrica de desporto da Saber Viver TV. E hoje vamos conhecer a psicologia do desporto e o seu papel na superação dos desafios do dia-a-dia. Como tal, viemos à Faculdade de Motricidade Humana entrevistar o Sr. Professor Duarte Araújo, que é especialista nesta área aqui da psicologia do desporto, é docente aqui na Faculdade de Motricidade Humana. Antes de mais, Sr. Professor, muito obrigada por ter acedido ao nosso convite. Muito obrigada. Boa tarde. Sr. Professor, operacionalizando o conceito de psicologia do desporto, portanto, em que consiste a psicologia do desporto? Eu só gostava de ir um bocadinho atrás. Eu gostava de realçar o facto de estarmos aqui na faculdade, porque, digamos que a sede da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto este ano é aqui na faculdade. Embora esta faculdade tenha sido pioneira nessa área, foi a primeira no país a implementá-lo e a desenvolvê-lo, o primeiro laboratório de psicologia do desporto foi cá, mas dá-se esta coincidência da Sociedade Portuguesa estar aqui agora, e eu estou mais na qualidade até do Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, nessa qualidade que me contactou, do que docente da faculdade, que também tenho todo o gosto e todo o prazer em ser, mas nesse caso gostava só de clarificar este aspecto. Pode ser que nos outros anos, pelo menos daqui a um ano, já possa não estar cá sediada a Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, que é o processo natural. Claro. Em termos de que é que estudar a Psicologia do Desporto, a Psicologia do Desporto é um ramo que intercepta a Psicologia e as Ciências do Desporto e que estuda o comportamento dos indivíduos nos contextos de desporto e de exercício. O contexto do desporto é o contexto mais clássico que conhecemos, com a competição desportiva, com todos os processos inerentes à formação desportiva e à competição desportiva. Os contextos de exercício não têm necessariamente a ver com a competição, têm a ver com o recurso à prática de exercício, por exemplo, como visando um melhor bem-estar, um melhor modo de fazer a vida, com certeza com repercussões na saúde, mas também com repercussões sociais, no modo como o indivíduo funciona, como se contribui ou não se contribui para o ambiente, como se socializa, no sentido mais amplo de bem-estar. E, Sr. Professor, sabemos que a disciplina é uma ferramenta psicológica fundamental, não é? No que diz respeito a atingir metas no desporto. Gostaria que me falasse um pouco dessa importância da disciplina. Portanto, digamos que o comportamento desportivo é o próprio comportamento e nada melhor do que uma ciência que estuda o comportamento para ajudar a ter um bom desempenho. Portanto, curiosamente, a abordagem ao desempenho desportivo tem tido uma abordagem mais centrada nos recursos energéticos, na fisiologia, como é que nós conseguimos manter as nossas fontes energéticas mais ativas ao longo do tempo. Percebe-se isso porque, de facto, das atividades humanas, a atividade desportiva caracteriza-se muito por nós sabermos gerir muito bem os nossos recursos energéticos. Correr mais rápido, correr durante mais tempo, implica fontes energéticas diferentes, e portanto percebe-se que tem havido uma focalização em algo que não é tão comum noutras áreas. No entanto, embora a componente energética seja muito importante, mais até do que é comum noutras áreas de comportamento, da performance, não deixa de ser o comportamento que está em causa. E nesse sentido, a psicologia, embora historicamente não tenha tido essa preponderância nas metodologias do treino, quanto a mim é um aspecto central e agregador até do próprio uso da energia. Não é tanto que energia eu tenho, mas como é que eu uso essa energia. A gestão. E como é que eu uso os meus recursos energéticos face às circunstâncias é o papel da psicologia. Como é que eu me comporto, como é que eu atuo face às circunstâncias em que eu estou e o meu contexto me permite atuar. Portanto, digamos que a psicologia permite-nos tem três tipos de formas de intervir no desempenho. Por um lado, ajuda-nos a lidar com as adversidades que possam surgir face a esse desempenho, por exemplo, uma derrota, por exemplo, no jogo. Por exemplo, ajuda-nos a otimizar os nossos recursos, por exemplo, não tem a ver com eu ter lidado com a adversidade, mas como é que eu posso otimizar a minha concentração face a este momento da competição que eu estou a atravessar. Portanto, não é tanto lidar com adversidades que de algum modo são desviantes do objetivo, mas como é que eu posso potenciar os meus recursos para atingir o objetivo. A adversidade são aspectos que podem nos obstaculizar ao do objetivo, enquanto a otimização é como é que eu rentabilizo quando já estou na direção de atingir o objetivo. Portanto, são estas duas vertentes. E há ainda uma terceira vertente, que são estas duas são as mais comuns. Há uma terceira que digamos que é mais
complicada por difícil de se aceder, que é o desenvolver formas do indivíduo ter estados ótimos de desempenho. Portanto, não é um processo de trabalho que ajuda-nos a desenvolver competências para lidar com a adversidade ou para otimizar o desempenho, é uma espécie mais de aprendizagem e desenvolvimento de competências de médio e longo prazo, mas é de como é que eu potencio neste momento estou no meu estado ótimo de funcionamento. Então há várias teorias e vários processos que ajudam o atleta a desenvolver estes picos de desempenho e digamos que esse é um aspecto muito crítico, sobretudo na alta competição, é um aspecto muito usado e desenvolvido. Não quer dizer que a intervenção psicológica se situa nestas três vertentes, e existe uma vertente muito importante que é caracterizar os indivíduos, caracterizar o seu modo de funcionar habitual e de caracterizar, não no ponto, e outros caracterizar muito bem a modalidade e o contexto dessa modalidade se insere. Porque com estes dois pilares, digamos assim, se pode bem desenvolver estes três grupos de estratégias de intervenção psicológica. E se eu percebo, a questão portanto, já me falou dessas três vertentes, efetivamente, em termos de recursos psicológicos para, de facto, maximizar, não é, os tais pontos fortes que a pessoa tem a quando dessa deslocação para a meta. Esses recursos psicológicos, não é? Sabemos que a disciplina, não sei se operacionalmente, conceptualmente, a disciplina é, de facto, um desses recursos, não é, para atingir metas, para otimizar os pontos fortes, mas, assim, que outros recursos ou que métodos psicológicos podem ser maximizados ou podem ser usados para, de facto, um desportista ou mesmo um atleta, não é, de alta competição chegar, contornar as suas limitações e chegar mesmo ao foco e à sua meta? Quando falo em disciplina, quero mesmo dizer nós disciplinarmos. É, a disciplina, autodisciplina. Autodisciplina, exato. Eu percebi disciplina há pouco no sentido da disciplina da psicologia do desporto. Não, peço desculpa, não, é autodisciplina mesmo, se calhar induziu a erro. Exato, autodisciplina, ou seja, eu disciplinar-me, não é? Organizar-me, gerir, não é? Gerir todas as minhas skills, não é? Todas as minhas competências, de facto, para depois chegar à meta. Bom, digamos que... É importante, quer dizer, a questão tinha a ver com essa... Com certeza. Digamos que há um conjunto variado de competências mais básicas e mais aperfeiçoadas, digamos assim. Sim. E elas podem incidir num ou noutra destas duas tipologias que eu lhe falei há pouco, a otimização e a lidar com a adversidade. Para fazermos isso, existem aspectos mais centrais, como por exemplo a nossa regulação, o nosso estado de ativação. Isto pode ter muito a ver com os aspectos emocionais, mas não só, também tem a ver com a ativação. Portanto, o facto de eu poder ficar ansioso antes da competição também me está a energizar de algum modo, está-me a tornar mais pronto para agir. Portanto, quer dizer que estes aspectos emocionais não estão desligados de outras consequências fisiológicas que também são importantes. Neste sentido tem a ver com esta regulação psicológica, ou de baixar o nível, relaxar se for necessário, ou de ativar se tal for necessário. E vimos isso, por exemplo, desde os atletas que antes de fazer um salto inspiram fundo e concentram-se, mas isso tem a ver com aspectos de baixar o seu nível de ativação, mas também, em alguns casos, a ativação, por exemplo, os lançadores de peso, os alterofilistas que gritam, antes, portanto, querem aumentar esse nível de ativação. Faz uma catarse, não é? É mesmo esta regulação de qual é o nível ótimo para eu fazer esta tarefa. Em alguns casos, é uma grande ativação, um grande estado de energização, digamos assim. Um stress indutor de... É mesmo para induzir stress, stress no sentido do stress é uma parte constante do nosso funcionamento, ou baixar esse nível de ativação ou de emoção, se quisermos, se ele estiver demasiado disfuncional, demasiado alto. Este é um problema muito importante, dosearmos este nível regularmos emocionalmente a este nível. Por outro lado, existem aspectos como, por exemplo, a nossa atenção. E a nossa atenção tem a ver com focarmos no objeto que pretendemos focar e não difusamente, mas também a atenção não tem a ver só com consideração, que é focarmos no objeto que pretendemos, mas também gerirmos a intensidade com que focamos nesse objeto. Portanto, se é algo de facto totalmente preenche totalmente o indivíduo ou não, ou tem zoom in e zoom out, tem aqui alguns aspectos de gestão dessa intensidade com que a atenção deve funcionar. Esse é outro dos componentes muito importantes que por vezes pode acontecer, quer quando nós otimizamos o desempenho, quer quando lidamos com a adversidade. Outro aspecto muito importante tem a ver com o modo como nós lidamos com os nossos pares, quer como ligamos aos nossos colegas, ou ao nosso treinador, ou às pessoas que estão à nossa volta, para, digamos, apoiarem o nosso desempenho, no sentido de nos ajudarem a regular algum aspecto
que seja necessário durante a competição, se for possível, previamente à competição ou após a competição, quer para também sabermos lidar com as pessoas que estão no nosso entorno, sabermos lidar bem com os colegas no sentido funcional, não apenas no sentido de manipulação, mas coordenar bem com o meu colega para funcionarmos bem, eu saber lidar bem com o meu adversário no sentido de manter a minha atividade no cumprimento das normas que caracterizam essa atividade, portanto, mantendo a interação civilizada que é necessária acontecer sempre em qualquer prática, e também a interação com outros agentes esportivos, como os árbitros, como os treinadores das outras equipas, como dirigentes que possam estar perto, como o público. Portanto, como é que nós gerimos estes aspectos da relação? Isto pode ser tanto mais importante, tanto mais dentro do aspecto esportivo, ou tanto mais fora. Como para a vida, não é? Exato. E também consoante o estado de funcionamento em que o indivíduo está. Portanto, numa alta competição, esta otimização é muito focalizada nos momentos de treino de competição e, por exemplo, num jovem atleta, este processo de interação é muito mais como é que ele se concilia com os outros aspectos muito importantes da sua vida, na escola, como estar bem na sua família, nos outros amigos, como é que este aspecto relacional também se conjuga. E aspectos também de gestão da própria, vou pôr este nome pomposo, mas depois tem as da própria carreira do atleta, ou seja, como é que eu posso gerir da melhor forma o modo como ponho o desporto na minha vida, como eu dou prioridade, também como torno algo no qual eu quero investir ou não, ou concilio com outras atividades de modo a saber exatamente qual é o papel que ele deve ter e que pode ter. Isto será tanto mais consciente ou mais gerido quanto mais estivermos a falar da competição. Nos jovens é muito mais o papel de conciliar estes aspectos por todos os benefícios para a saúde que traz a prática da atividade esportiva. E esse aspecto acho que é muito importante, já podemos aprofundar aqui um bocadinho mais, mas também deste processo de ligação aos outros contextos, nunca ser algo que não pode deixar de acontecer na vida de qualquer pessoa. Portanto, nós nunca vivemos só na ilha do desporto, vivemos muitas coisas simultaneamente. Esta gestão da carreira, por muito absorvente que seja a prática desportiva, nunca se pode desligar do mundo onde o desportista está. E falou muito bem da questão da socialização, não é? Das crianças, dos jovens, de acordo com a sua ótica, efetivamente, portanto, o desporto e toda a panóplia de conhecimento nessa área pode, de facto, e toda a inserção do jovem numa dinâmica desportiva, não é? Nesse contexto, pode, de facto, propiciar alicerces de autoestima, de autoconfiança e mesmo de desejo de conhecer empaticamente o próximo, não é? Claro. Na sua vida. Esse é um aspecto muito importante e que nós, de algum modo, não temos, nós, sociedade, ainda não temos, ainda não, apesar de já termos alguns alertas, ainda não tornamos isso algo mais persistente no nosso, mais pragmático. No nosso funcionamento. Não é importante que isto pode ter um desenvolvimento humano, ou isto mesmo em termos mais macro. Mais lados. Digamos, enquanto nós damos uma grande importância a tudo o que são atividades, e damos, e bem, portanto, tudo o que são atividades que implicam, de algum modo, que a nossa ação motora é reduzida, mas é importante, seja saber ler matemática, português, todos esses aspectos que são muito importantes para o ser. Nós sabemos que, em termos quer filogenéticos, desenvolvimento das espécies até ao homem, quer do próprio desenvolvimento do homem, na sua ontogênese, ao longo do seu ciclo de vida, a ação está prévia a muitas dessas outras funções. Portanto, havia um psicopedagogo antigo chamado Henri Vallon que tinha uma frase interessante: nós vamos do ato ao pensamento. E, portanto, a competência de nós podermos desenvolver melhor a nossa ação tem repercussão imediata em muitas das nossas funções, por mais distantes que elas aparentem estar. Ou seja, a meu ver, e vou dizer isto como metáfora, mas de algum modo espelho o que eu penso, o ser-se educadamente ativo pode nos tornar melhores gestores, melhores cientistas, melhores músicos, melhores uma série de coisas. Eu penso que existe aqui uma base muito importante entre a nossa educação relativa à atividade física, que é fundacional do nosso bom desempenho, da nossa boa produtividade, da nossa boa socialização, da nossa boa organização pessoal, a muitos níveis. Quando alguns, eu gostava até de organizar um bocadinho as coisas, e vou dizer isto num sentido também que é atualmente relevante, sabe? Neste momento se está a discutir, e para ser aprovado em breve na Assembleia da República, a redução das horas de atividade física, a redução do que é necessário aos treinadores
da formação que é necessária os treinadores para poderem exercer, portanto, qualquer pessoa, licenciada ou não, pode ser treinador, pode estar num ginásio, com as repercussões que se tem na formação dos jovens e no quanto se está a dar a esses jovens a possibilidade de desenvolver competências para se tornarem pessoas ativas no futuro. Isto, como se não é um assunto muito sério, acho que é bom nós conversarmos clarificarmos um bocadinho estes aspectos. Portanto, a meu ver, e com base na investigação que existe nesta área, já desde há mais de 50 anos, não é a investigação de hoje e de agora, há pouco falava com um colega, lembrámos um sociólogo muito influente no mundo, que é o Pierre Parlobar, que já desde os anos 50 e 60 já enumerava um conjunto de características de como o desporto desenvolve competências para a matemática, uma série de áreas, portanto, cognitivas, neurológicas, etc. E, portanto, que atualmente estão muito em voga, são muito desenvolvidas e percebe-se claramente esta interdependência. Nós não somos um ser mente e corpo separados, mas somos um ser simultaneamente mente e corpo, holístico, usado o termo que usou há pouco. E, portanto, estas questões que o desporto permite desenvolver vão desde aspectos ligados à própria aprendizagem que o jovem tem de como lidar com o seu corpo, as inúmeras possibilidades de ação que nós temos, como é que nós nos organizamos para jogar uma atividade como o basquete, outra como o ténis, outra como a esgrima, outra como... Porque é um panóplia muito grande de atividades, como é que nós nos organizamos para, com todas as solicitações diferentes de coordenação, de recursos, de fontes energéticas, de percepção, de ação, de tática, de cognição, de resolução de problemas, que estas diferentes atividades têm. Portanto, isto permite-nos sabermos lidar de um modo muito mais plástico e variado com o nosso corpo, com todos os aspectos biomecânicos e fisiológicos, perceptivos e motores e cognitivos inerentes a este funcionamento, e digamos que acho eu de modo único, porque isto implica também não só uma atuação, nós aprendemos a olhar para o nosso corpo, mas aprendemos a ligar no tempo e no espaço e simultaneamente a interação com outras pessoas. Este aspecto, portanto, nós não só nos desenvolvermos o nosso conhecimento sobre como é que funcionamos nestes níveis todos, portanto, desde biomecânicos, fisiológicos, perceptivos, cognitivos, etc., e como é que nós resolvemos problemas com a nossa própria ação, mas também os aspectos inerentes à própria ligação com os outros e com as regras do jogo, portanto, desde aspectos de respeito pelas regras, de compreensão das regras, de saber atuar dentro das regras que estão claramente definidas. O desporto tem um mérito de ser das poucas atividades humanas estão claramente regradas desde a sua origem. Portanto, eu sei como é que devo lidar com um treinador, com um árbitro, com um colega, e está definido. Portanto, eu não tenho que aprender por tentativa e erro, como, por exemplo, os alunos fazem com os professores, a ver até onde é que podem ir. O desporto é isto tudo definido. Se a pessoa faz isto, tem esta consequência. E, portanto, esta atividade regrada de lidar quer com pares, quer com hierarquias, quer até com pessoas que estão mais jovens, por exemplo, a aprender a modalidade, quando eu, atleta mais velho, posso servir de modelo, está muito bem organizado e muito bem regrado. Pode-nos dar mensagens sociais muito interessantes, tendo que ser desenvolvida com essa direção. Naturalmente, se não for ensinado por pessoas que direcionem o desporto neste sentido, é como a química, tanto serve para bombas químicas como serve para medicamentos. Portanto, exatamente, tem que ser, por isso é que a formação de quem ensina é muito importante. Portanto, não só neste aspecto de socialização, onde nós sabemos respeitar as hierarquias, sabemos tentar as regras, sabemos cooperar e competir simultaneamente, sendo civilizadamente dessas situações de competição e de cooperação, portanto, e de organização social, portanto, todos os preparativos que se tem que ter para fazer uma atividade, como é que estabelecemos objetivos, como é que nos organizamos para atingir um determinado fim, a recompensa do desporto não é imediata, é não sei quanto tempo a treinar até chegarmos à competição. Exato. E depois as consequências que isso possa ter, podemos não ter conseguido atingir os objetivos, temos que saber lidar com a frustração e com a derrota para podermos dar a volta e aprendermos com isto a sermos melhores. Numa metáfora, que aqui não é metáfora, é a realidade do desporto que nos serve para toda a nossa vida. Portanto, tem um papel formativo tão rico e tão importante que é um bocadinho difícil de conceber que neste momento em Portugal se discute a sua redução, se discute a retirar isso. Portanto, acho que é um retrocesso muito grande a nível económico. Se a medida economicista, a nível económico, isto vai ter consequências na saúde, na produtividade, no bem-estar social, vai ter consequências nas pessoas da amanhã, portanto, na competência que os portugueses podem ter no dia da manhã, e vai ter consequências também na nossa própria desenvolvimento enquanto país. Portanto, vamos ter aqui uma série de aspectos que me parecem paradoxais. O desporto tem ao ter este potencial de impacto, eu acho que deve ter uma atenção também muito grande, muito delicada. Não quer dizer que de repente tudo tenha que ser em função do desporto da atividade física, mas que ele seja pelo menos
não seja retirado o seu papel, seja mantido o